Jerusalém, século 8 a.C. Entre as ruelas estreitas e os portões majestosos do templo, caminhava um homem cuja voz ecoaria através dos milênios. Seu nome? Isaías, filho de Amós. Um profeta que viu o trono de Deus e que pagaria o preço supremo por sua fidelidade. O livro que leva seu nome é considerado uma das obras-primas da literatura profética. 66 capítulos de poesia, denúncia, esperança e revelação. Isaías profetizou durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foram décadas de ministério, décadas de confronto com o poder. Mas existe uma história que não está nas páginas das escrituras canônicas. Uma tradição antiga, preservada nos escritos judaicos, que revela o destino terrível deste homem de Deus. Uma morte tão brutal que até hoje provoca arrepios em quem a conhece. A história do martírio de Isaías não está na Bíblia hebraica que conhecemos hoje. Mas isso não significa que seja desconhecida. Pelo contrário, ela sobreviveu através de textos antigos que os primeiros judeus e cristãos conheciam bem. O relato mais completo encontra-se em um texto chamado A Ascensão de Isaías, ou Martírio de Isaías, escrito provavelmente entre o primeiro e segundo século da Era Comum. Mas as raízes dessa tradição são ainda mais antigas. O Talmud babilônico, no tratado Yevamot 49b, preserva essa memória. Até mesmo a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, parece fazer uma referência velada quando fala de profetas que foram cerrados ao meio, no capítulo 11, versículo 37. Mas o que teria levado à morte brutal de um dos maiores profetas de Israel? Para entender, precisamos conhecer o rei mais perverso da história de Judá, Manassés. Um nome que se tornou sinônimo de apostasia e crueldade. Filho do piedoso rei Ezequias, Manassés subiu ao trono aos 12 anos de idade e reinou por 55 anos, o reinado mais longo de qualquer rei de Judá. Mas seus anos no poder foram marcados por uma rebelião sistemática contra tudo que seu pai havia estabelecido. O livro de 2 Reis, capítulo 21, registra seus crimes. Reconstruiu os altares pagãos, adorou estrelas, praticou feitiçaria, consultou médiuns e adivinhos, e o mais chocante, sacrificou seu próprio filho no fogo. A Bíblia diz que derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um extremo ao outro. Entre esse sangue inocente, segundo a tradição, estava o de Isaías. Segundo o relato do martírio de Isaías, o profeta teve uma visão que denunciava a impiedade que viria no reinado de Manassés. Quando o jovem rei soube disso, sua fúria foi implacável. Um falso profeta chamado Belquira, ou, em algumas versões, Belquiel ou Belquira, acusou Isaías de blasfêmia. As acusações eram graves. Isaías teria afirmado ver mais que Moisés, teria chamado Jerusalém de Sodoma, teria profetizado contra o próprio rei e contra Judá. Manassés não hesitou. A sentença foi a morte, mas não uma morte comum. Uma execução projetada para o máximo de sofrimento e humilhação. Os relatos variam em alguns detalhes, mas convergem no horror central da narrativa. Segundo a tradição mais conhecida, Isaías fugiu de Jerusalém quando soube da ordem de execução. Ele se refugiou nas montanhas, buscando abrigo. Algumas versões contam que ele se escondeu dentro do tronco oco de uma árvore, uma acácia ou um cedro. Mas seus perseguidores o encontraram, e ali, naquele lugar que deveria ser seu refúgio, tornou-se o cenário de seu martírio. A ordem de Manassés foi executada com precisão cruel. Isaías seria cerrado ao meio, ainda dentro da árvore. O Talmud preserva um detalhe impressionante. Durante todo o suplício, Isaías permaneceu em silêncio. Não gritou, não amaldiçoou seus algozes, não renunciou à sua fé. Quando seus discípulos lhe perguntaram por que não clamava a Deus por libertação, ele respondeu que sua boca estava ocupada com as palavras da Torá. Segundo a tradição, quando a serra chegou à sua boca, o órgão da profecia, sua alma partiu. O profeta que havia proclamado, "Eis-me aqui, envia-me a mim", no capítulo 6 de seu livro, agora entregava a sua vida pela mesma causa. Tinha aproximadamente 120 anos, segundo alguns relatos. Décadas de ministério fiel,
encerradas em minutos de agonia inimaginável. A questão que muitos fazem é: isso realmente aconteceu? Essa tradição é histórica ou lendária? Precisamos ser honestos. Não há evidência arqueológica direta, não há documentos contemporâneos aos eventos. A tradição foi preservada em textos escritos séculos depois dos fatos. Mas isso não significa que seja pura invenção. As tradições orais judaicas eram cuidadosamente preservadas. O caráter de Manassés, conforme registrado nas escrituras canônicas, certamente permitiria tal atrocidade, e o fato de múltiplas fontes antigas, independentes entre si, preservarem essa história, sugere que ela tinha raízes profundas na memória coletiva de Israel. O autor da carta aos Hebreus, escrevendo no primeiro século, lista os heróis da fé, homens e mulheres que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Essa referência a alguém sendo cerrado é específica demais para ser acidental. A quem mais poderia se referir, senão a Isaías? Historicamente certa ou não em todos os seus detalhes, essa tradição nos revela algo profundo sobre como os antigos judeus e os primeiros cristãos viam o preço da fidelidade profética. Isaías havia escrito em seu livro: "Porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Por isso pus meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado." Palavras que soariam proféticas sobre o próprio Messias que ele anunciava e sobre seu próprio destino. Séculos depois daquele martírio brutal, as palavras de Isaías continuam vivas. Seu livro é o mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Suas profecias sobre o servo sofredor, no capítulo 53, tocam milhões de corações até hoje. Suas visões de um novo céu e nova terra ainda inspiram esperança. Manassés, o rei que ordenou sua morte, é lembrado como símbolo de maldade, mas Isaías, o profeta que permaneceu fiel até o último suspiro, vive para sempre através de suas palavras. A tradição do martírio de Isaías nos lembra de uma verdade incômoda: falar a verdade ao poder sempre teve um preço. Os profetas não eram celebridades populares, eram vozes solitárias confrontando reis e nações. Isaías pagou o preço supremo por sua fidelidade, mas seu testemunho permanece como um desafio para cada geração. O que estamos dispostos a sacrificar pela verdade? No final, não é a serra que define a história de Isaías, é a sua visão, a sua coragem, a sua fé inabalável e suas palavras eternas: "Aqui estou, envia-me a mim." Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para mais histórias e curiosidades bíblicas que não são contadas com frequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E nos comentários, me diga, você conhecia essa tradição sobre o martírio de Isaías?